Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Recente pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 60% da população do Rio de Janeiro recebeu notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. Ela foi a mais recente vítima da explosão das fake news, notícias falsas que têm feito e podem continuar fazendo estragos na vida política. Para se ter uma ideia, 6% das pessoas que receberam a notícia falsa de que a vereadora era casada com o traficante Marcinho VP, acreditaram nela. Para se ter uma ideia do efeito que isso pode ter numa eleição presidencial, a ex-presidente Dilma Rousseff venceu o candidato Aécio Neves por menos de 4%. Ou seja, uma notícia falsa pode afetar o destino de um país. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre esse fenômeno com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Deputados, eu dei um exemplo. No caso do Brasil, não existe confirmação dessa máquina de notícias falsas que está se armando no mundo todo. Mas esse mesmo problema ocorreu nas eleições norte-americanas, que também houve uma diferença muito pequena de votos. Na verdade, lá tem um sistema um pouco diferente, em que o vencedor até foi eleito com menos votos, mas na decisão da Inglaterra de sair da União Europeia, na Colômbia, em diversos lugares do mundo, que você tem decisões muito apertadas, decisões polêmicas, em que existe uma máquina que utiliza a internet para afetar as eleições, não no bom sentido, mas utilizando notícias falsas. Como é que o senhor vê esse problema, deputado Chico Alencar? Como muito grave, como atroz. Aliás, esse exemplo recente dos ataques mentirosos, caluniosos a Marielle Franco, nossa vereadora tão amada, trucidada, morta de maneira covarde, eles representam um segundo assassinato da nossa Marielle. E o pior, teve parlamentar que replicou isso. Ou seja, vivemos nos tempos da tal pós-verdade, traduzindo, é a mentira como elemento da relação humana até, e dessas notícias falsas, desses fake news que nós temos que combater de todo modo e meio. Porque mesmo 1% que replique, que considera aquilo verdadeiro, já está vivendo num mundo falso. A política hoje está tão desgastada, ela já é considerada por boa parte da população, e não só no Brasil, como o universo da mentira, da hipocrisia, da falta de convicção, da jogada suja. Com mais isso também, já pela internet, e sendo replicado e reproduzido por gente que não está ali no meio, mas que gosta de usar como arma para se dar bem, aí a gravidade é total. Menos mal que tudo isso está se revelando. Quem são os maiores divulgadores de notícias falsas? O próprio Facebook anda preocupado com isso. Essa denúncia que é recente de que afetou eleições em países, não aqui do nosso chamado terceiro mundo, mas Inglaterra e Estados Unidos. Então isso tem que parar. Agora, depende de cada um que está nos ouvindo, assistindo aqui também. Não adianta botar só a culpa no sistema, na estrutura, no mecanismo, se nós, na nossa individualidade, ali na internet, às vezes de forma anônima, com um perfil falso também, vamos reproduzindo calúnias, mentiras, fofocas. Isso aí é a degradação do padrão civilizatório mais básico. No caso da Marielle, nós temos uma rede de advogados, aí eu falo nós do PSOL, e a família também, estamos fazendo denúncias, queixas, crimes, movendo ações, até aqui no Conselho de Ética, contra quem fez esse segundo homicídio, os serial killers da Marielle. Aí não é admissível. Deputado Hildo Rocha, como é que o senhor vê esse ataque aí até a legitimidade de decisões tomadas pela população? O pior de tudo isso é que boa parte da população acredita nessas notícias falsas. Até mesmo deputados, como disse aqui o Chico Alencar. Eu me surpreendi após o assassinato brutal da Marielle com notícias que chegavam de que ela era filha de traficante. Aí começou aquela intensificação de notícias falsas. Inclusive por parte
parlamentares que replicaram notícias falsas, fake news, sem apurar. Desembargadora. E aquela notícia falsa, dita por eles, dentro das redes sociais, num grupo de WhatsApp ou no Facebook, parece verdade. Porque as pessoas são autoridades do Judiciário, do Legislativo Federal, entre outros que saíram replicando. Então, nós temos que ter uma educação melhor em relação à prevenção das notícias falsas. E a notícia falsa, ela realmente influencia na decisão do eleitor para o voto. Tanto isso é preocupante que o Fux, presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral, criou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vem desenvolvendo uma forma para evitar a influência das notícias falsas nas eleições de 2018. Eu, inclusive, participei de uma reunião com um grupo de americanos que ele convidou, da Secretaria de Justiça, do Secretário de Governo de Justiça dos Estados Unidos, como também o FBI, estiveram presentes lá, e nós pudemos perceber que os Estados Unidos também está muito atrasado em relação à legislação de combate à fake news. Eles usam ainda uma lei de 1936, da época ainda do nazismo, em que eles, preocupados com o nazismo, a influência do nazismo nos Estados Unidos, eles fizeram essa lei. E essa lei que é utilizada hoje. Então, nós temos que evoluir também aqui no Brasil. Mas foi dito lá pelo próprio FBI que, possivelmente, com uma possibilidade enorme, de quase 90%, de que haverá a influência, como houve nos Estados Unidos, de outros países na decisão das eleições aqui no nosso país. E tem os robôs também, né? Em geral, essa questão da internet, a turma mais jovem que trabalha comigo, que é do partido, é que me ensina muita coisa. Eles falaram que desenvolvem robôs para replicar as notícias falsas, e o robô é muito eficaz. Isso vai aos milhares e chega aos milhões. Por isso que isso está tomando essa dimensão, né? Porque notícia falsa sempre existiu. Sim, né? claro. Mas agora ela tem uma potência, graças às tecnologias de comunicação, que comprimem tempo e espaço e multiplicam muito. Então, o nosso papel é checar sempre as fontes. Porque as notícias falsas, que eram as fofocas antigamente, ou boatos, como nós dizíamos, eram feitas por pessoas ao vivo. E agora a pessoa atrás de uma máquina, de um celular ou de um computador, que ninguém está sabendo quem é e acaba acreditando, até porque a fotografia, às vezes, a pessoa lá demonstra uma garantia, um respeito muito grande, na hora é um grande fofoqueiro digital. Então acaba que é muito pior, como disse aqui o Chico. Aqui no Congresso, nas duas últimas mini-reformas eleitorais, houve duas tentativas de coibir esse tipo de coisa. Primeiro, uma proposta, se não me engano, do atual senador, Ronaldo Caiado, acho que a memória não está me traindo, porque ele havia sido vítima de um problema recente, e agora do deputado Áureo, que seria a mais recente proposta, que o deputado Áureo, inclusive, retirou, passou um pouco desapercebida, depois ele pediu para retirar a proposta, que era a exigência de retirar do ar o que a pessoa atingida, se o candidato se sentisse atingido, ele pediria, o servidor seria obrigado a retirar do ar, mesmo sem ordem judicial, a notícia publicada que ele sentisse que agredisse a sua honra. Isso levantou uma polêmica muito grande e essa é a polêmica. Para controlar a questão das fake news na internet, sem censurar, sem violar a liberdade de expressão, de opinião dentro da internet. Sempre o limite tênue, a fronteira quase imperceptível do combate à mentira, da proibição da falsidade e da censura. O valor duramente conquistado aqui no nosso país, na superação da ditadura civil-militar, implantada pelo golpe de 64, da liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não pode ser liberdade de caluniar, liberdade de inventar, de maldizer. Então, eu, por enquanto, acho que a gente tem que ter mecanismos ágeis de denúncia da notícia falsa e responsabilização dos seus demiurgos, dos seus criadores e dos seus propagadores. Hoje em dia eu falo, quando alguém bota lá, até num comentário qualquer, como aconteceu recentemente numa entrevista que eu dei para o canal Leda Nagli, que é um canal que ela está montando na internet. Fiz uma entrevista longa, aí um cara lá comentando, falou assim, você é fora as ofensas, você é um ladrão.
E aí eu falei, olha, por favor, primeiro você está sendo omisso, devia ter me denunciado ao Ministério Público. Segundo, qual é o seu nome e tal, que eu quero acioná-lo judicialmente, para ver se você confirma isso. É o que nos cabe no momento, né? Aí o Fux, o ministro Fux, de fato, como disse o deputado Hildo Rocha, está muito preocupado, porque eu estou também achando que nessa campanha, pelo que a gente viu no caso da Marielle Franco, fora a eliminação física brutal, o crime é político, isso pode acontecer no Brasil aí direto. Claro. Você matar cabo eleitoral, matar candidato. Claro. A gente parece que está regredindo aos tempos do coronelismo da República Velha. Mas, além disso, essa propagação das mentiras, até amigos meus andaram botando lá uma foto. Essa é grosseira, tá na cara que não é nem a Marielle, sentada ao lado de um rapaz com calção, não tem nem arma nem nada, mas aí já inventaram, que é o tal Marcinho VP, que nunca andou pela Marielle. Aliás, tem dois, esses bandidões do Rio, a gente conhece, já ouviu falar, e aí inventaram, que o nome Marcinho VP tem peso, né? Eu vi essa fotografia. É totalmente falso, não é a Marielle nem de longe e o cara não é... Aliás, é um casal, que não sei nem se... Que foi exposto, inclusive, indevidamente. Pois é. Tem que acionar judicialmente, mas as pessoas das melhores famílias começam a entrar na onda porque tem um ódio ideológico que está sendo cultivado e propagado que não tem a ver com democracia, né? É intolerância absoluta. Pois é, a gente está falando de eleições, nós temos eleições de 45 dias. Como é que isso vai ser, deputado Hildo Rocha? Campanha, né? A campanha de 45 dias, porque esse caso da vereadora Marielle Franco foi um caso que tomou o mundo. A proporção é tão grande que o desmentido pôde ter uma repercussão também imediata. Agora, na campanha eleitoral, como é que é corrigir um estrago desses? Como é que o senhor vê? Eu até fiz algumas propostas para o ministro Fux em relação ao combate aos fake news. Um deles é o próprio Tribunal Superior Eleitoral abrir um link no site deles dizendo quais são as notícias que são falsas. Primeiro, elencar lá quais são as notícias que são falsas, porque eles podem descobrir quando a notícia é falsa pela origem. Outra é um hall de sites e blogs que estão publicando notícias falsas. Porque aí você vai começando a levar informação à população de que determinados jornalistas ou pseudo-jornalistas, sei lá, aquele que hoje em dia todo mundo está se achando jornalista e vai fazendo notícia e vai copiando e vai enviando, para que impeça que ele venha a ter credibilidade. Porque no momento que você diz lá que o blog tal, o site tal, está transmitindo notícias falsas, ele vai entrar no rol daquele ficha suja. É o ficha suja das comunicações. Então seria mais ou menos, entre outras propostas que eu levei ao ministro Fux, que ele ficou de estudar e tentar implementar. Porque eu acho, Chico, que é por aí. Eu acho que fechar o canal de televisão não tem sentido. A gente não pode fechar, assim como não pode fechar o blog, mas mostrar que aquele canal de televisão, que aquela emissora de rádio, que o jornal impresso, que o blog ou o site são veículos de transmissão de mentiras, de notícias mentirosas, então passa a população a ver que aquele não é o meio de comunicação que ele deve confiar. Então nem que ele deve ir lá assistir ou acessar ou ler, entendeu? Então eu acho que dessa forma é o começo de um debate para que a gente possa evitar. Que realmente você traz é preocupante, porque 45 dias, uma campanha muito corrida, de repente lá faltando 10 dias para a campanha, se descobre que fulano fez isso no passado e que na verdade não é verdade, não é? Que é uma mentira, e isso influencia sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí aquele último debate grande que nós presenciamos em 89, entre Collor e Lula. Naquela época surgiu o boato sobre o presidente Lula, que acabou ele perdendo no segundo turno. Então isso poderá se repetir, sem dúvida nenhuma, agora com acesso à informação muito mais fácil para todo cidadão. Olha que naquela época era só televisão e jornal, mas hoje nós temos várias formas digitais de acesso à notícia, essas notícias falsas, trafegam com uma velocidade muito grande. Mais rápida, 3 vezes mais rápida que as notícias verdadeiras. É verdade. Outro dia mesmo, e não é só na área política, não. Outro dia
Teve um amigo meu que disse, eu não vou mais beber cerveja da Ambev, porque eles estão misturando cevada com pelo de pombo. Eu digo, o quê? Aí ele mostrou um vídeo realmente, mas não era feito no Brasil, era uma coisa feita lá fora, mas disseram que era feita aqui, e acabou que aquilo influencia no consumo, né, nas pessoas ao decidir qual produto consumir. Então, realmente, nós temos que ter atenção muito grande em relação às notícias falsas. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a difusão de notícias falsas com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Chico Alencar, o senhor falou dos robôs, né? Hoje é possível você criar mecanismos, a gente chama de robôs, não é exatamente... Mas, enfim, são mecanismos que permitem difundir com uma velocidade muito maior, uma multiplicação de forças muito maior pela internet, as notícias que a gente quiser, boas ou ruins. E tem o outro monstro da internet, que é o tal do algoritmo, né? Então, eu ouvi outro dia uma declaração de uma conselheira do Conselho Gestor da Internet sobre os riscos da atuação da internet nas eleições, para o bem ou para o mal. Vamos supor que o Facebook resolva fazer uma campanha estimulando as pessoas a irem votar. O algoritmo, ele não é exatamente controlado, mesmo quem o criou não controla todas as suas variações. Ele é que vai decidir para quem vai a mensagem estimulando as pessoas a irem votar. E ele pode enviar as mensagens apenas para um dos lados. Então, essa é uma... Quer dizer, isso interfere nas eleições de uma forma imponderável. Pois é. Agora, é bom lembrar, nada é geração... Como controlar isso? Pois é, nada é geração espontânea, nada caiu do céu. Mesmo que... Isso já aconteceu na história da humanidade. O ser humano, com a sua inventiva, com a sua inteligência, com a sua criatividade, ele é capaz de ciência e, às vezes, cria e libera forças que ele deixa de controlar. Me lembro de um filme que me marcou muito, tempos atrás, chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. Dali a pouco o robô começa a brigar com o ser humano, mas... Nós somos os criadores de toda essa tecnologia avançada e temos que ter a capacidade de segurá-la. Os algoritmos, os robôs, todos esses mecanismos, eles têm uma origem, têm uma fonte. E se eles são colocados para favorecer um ou outro lado em disputa, até disputa comercial, não só político-eleitoral, os seus demiurgos, os seus criadores têm que ser responsabilizados. Voltando ao caso trágico, lamentável, doloroso e sem solução até agora, da Marielle, do Anderson, que também foi vítima nesse atentado cruel. Nós vimos uma propagação de notícias falsas, criminosas, e lá estava o tal MBL, que chama Movimento Brasil Livre, não honra o nome, e um site aí, como é que chama? Ceticismo Político. Eles têm que ser responsabilizados. Eu vi em revistas de grande circulação nacional já o detalhamento de tudo isso, de como esse mecanismo está funcionando e é inevitável que venham para as eleições. Aliás, esses ataques à Marielle já têm um conteúdo político-eleitoral claro. Então, a gente tem que coibir desde já. A justiça tem que ser ágil e atenta e todo mundo que com provas de que é calúnia, injúria, difamação, tem que acionar, responsabilizar criminalmente quem faz isso. Pois é, deputado Hildo Rocha, o senhor falou de colocar do TSE apontar quem está cometendo o crime. Mas isso é suficiente? Não tem que punir realmente quem está cometendo esse crime? A nossa legislação... Então, crime contra a democracia. Porque a nossa legislação de respeito à difamação, a crimes contra a honra, ela é bastante antiga. Então, ela não previa, na época que foi feita, lá na década de 40, que é o nosso Código Penal, que vem sendo atualizado ao longo dos anos, lógico, não previa uma difamação, uma calúnia ou uma injúria via os métodos que nós temos hoje, de transmissão de calúnia via celular, via computador, através da internet. Então, isso é uma forma que hoje chega ao maior número de pessoas ao mesmo tempo.
Porque antigamente você falava na esquina ou num bar de determinado assunto, de determinada pessoa, era para poucas pessoas. Hoje você fala para milhões, difama, calunia, e acaba que a punição ela é muito, muito pequena. Por isso fomenta a pessoa a continuar cometendo esses crimes, porque ele vê que um comete, não acontece nada, que se paga uma cesta básica, um serviço comunitário, a punição, e vai acontecendo. Então, eu acho que, inclusive, eu apresentei um projeto de lei em 2015, que é o PL 215, que justamente vai aí mudar o Código Penal, aumentando as penas para calúnia, difamação e injúria praticada através da internet. Porque não pode eu falar para uma pessoa, eu caluniar uma pessoa, ter a mesma punição para aquele que fala para milhões. Então, atinge muito mais a honra da pessoa, ao mesmo tempo falando através das redes sociais, do que falando para ali na esquina de uma rua. Então, foi por isso que eu apresentei. Eu acho que está pronta, já foi aprovado, fizeram umas modificações lá, incluíram, foi pensado alguns outros projetos, e foram da deputada Soraya e de outros deputados, foram pensados esse nosso projeto. O relatório foi apresentado e um substitutivo foi construído, foi aprovado na CCJ, está aí para ser aprovado. Tem outros projetos já tramitando na casa, nós estamos mais avançados que os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos nem projeto ainda não tem tramitando em relação a essa questão da honra, ataque à honra das pessoas através da internet. Agora, não confundir jamais, o projeto tem essa preocupação, a crítica necessária, livre, né? Claro. Se alguém quiser contestar a minha forma de agir politicamente, minhas afirmações, palavras, votos, tem que ter inteira liberdade. Isso. Essa liberdade tem ajudado a desvendar, inclusive, esquemas de corrupção muito poderosos no Brasil. Então, de novo, aí é o limite do outro lado, né? A injúria, a calúnia, a difamação, separadas da crítica, da contestação e da denúncia. Isso, claro. Né, que ajudam a gente a melhorar a qualidade da nossa vida pública. Agora, uma empresa que tem sido denunciada como a origem de diversas fraudes no mundo é a Cambridge Analytica, que está atuando no Brasil. Ela rouba dados pessoais por meio do Facebook e envia, ela faz pacotes, ela trabalha a favor do candidato que comprar os seus serviços e ela envia informações, o que o eleitor quer ouvir. Né? Então, eu vou vender a minha candidatura, ela vai falar para o deputado Chico Alencar aquilo que ele quer ouvir, então ele vai votar em mim, para o senhor aquilo que o senhor quer ouvir. O Brasil está discutindo, o Congresso está discutindo uma lei de proteção de dados pessoais. Por quê? Os eleitores, com seus dados, ficam à mercê de uma empresa assim, não? Sim, na verdade, de qualquer empresa. Se você faz um vídeo e manda para uma emissora de TV, ele já tem acesso a muitos dados seus. A gente está vivendo um pouco aquele 1984, né, do George Orwell, o grande irmão que tudo vigia, tudo controla. Sua vida pessoal está na mão do Facebook. Se você manda uma mensagem íntima, amorosa que seja, pelo WhatsApp, você corre o risco daquilo não ficar só entre você e aquela pessoa. É um mundo muito intercomunicado e há forças poderosas que promovem essa intercomunicação, que a controlam empresarialmente como negócio, que podem fazer todo tipo de manipulação. Mas eu, cidadã, não estou sabendo disso. Quer dizer, o Congresso tem que pensar nisso, claro, a fazer essa lei, olha, né, deputado? para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos ocorreu na campanha presidencial, a pessoa, quando baixava, fazia o download da Bíblia digital, horas depois ele recebia uma matéria dizendo que o candidato Trump teria o apoio do Papa Francisco. Isso colocado em mensagem por padre, que não era padre falso, perfil falso. Então aquilo induzia as pessoas que, ora, se a pessoa comprou uma Bíblia é porque ele quer lá, né, estudar um pouco mais da palavra de Deus. E chega lá, embora os Estados Unidos seja um país mais evangélico, né, protestantista do que católico, mas chegava lá a foto do Trump com o Papa Francisco, entendeu? Então, isso acaba que vem influenciando psicologicamente. Vai. Olha, essa pessoa está acompanhada de uma boa pessoa, uma pessoa que pensa muito no cristianismo, que leva a palavra de Deus. Então, essa pessoa deve estar junto com ele e deve ser uma pessoa de bem.
então deve pensar igual a ele. Então, por aí você vê. E a vida mostrou que se há alguém em quem o Papa Francisco não recomendaria o voto é o Donald Trump. Eles estiveram juntos, o Francisco ficou carrancudo o tempo todo e ele que é super simpático. Para concluir, com razões. como que a gente vai fazer para proteger as nossas eleições, deputado Chico Alencar? 1 minuto para cada um. Choque de cidadania, de consciência, martelar a ideia do repúdio às fake news, responsabilizar cada cidadão, cada pessoa, a começar por você que nos assiste aqui. Tenha cuidado, cheque as fontes e aqueles atingidos têm que agir judicialmente, queixa-crime, processar, denunciar. Fora os mecanismos que a Justiça Eleitoral já está pensando. É verdade, o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, está muito preocupado com isso e há de estabelecer, talvez isso mesmo, a proposta do deputado Hildo Rocha é muito boa, ter no site do TSE e vai elencando todas as notícias falsas que aparecerem, que aí as pessoas mais conscientes não resolvem o problema, mas é o que está ao nosso alcance. Mas né? essa é uma boa notícia para replicar, né? Pois é, pois é. Agora, outro mecanismo seria como na China, controlar a internet, e isso a gente não quer. Deputado Hildo Rocha. Muito bem, eu acho que checar a fonte da notícia é fundamental. Logicamente que a fonte da notícia não sendo verdadeira, porque às vezes a pessoa diz que foi a revista Veja, Isto É, lá, vai inventando lá e você checa através do site da empresa e vê que aquilo não é verdade. Isso é fundamental. Outra, é ver como é o candidato no passado e no presente. Se ele é vereador e candidato a deputado, estadual, federal, como é que ele se comporta como vereador, como ele se comportou. Se ele é um empresário que é candidato, se ele é um metalúrgico que é candidato. Então, ver como é que é o passado da pessoa, estudar ele, para você saber se aquilo não é uma notícia falsa. Porque, geralmente, nesse período de política, tem muita notícia verdadeira, mas também tem muita notícia falsa para justamente destruir a margem de candidatos. Como aconteceu aí com a Marielle, que, como disse aqui o Chico, para mim foi assassinada 2 vezes. Foi assassinada lá pelos jagunços lá e depois pelos homens e mulheres que assassinam as pessoas nas redes sociais. Isso é muito ruim. Então eu acho que o cidadão tem que estar prevenido. Pensar sempre, essa notícia aqui pode ser verdadeira, mas pode ser falsa. Ele não pode engolir como verdadeiro aquilo. Eu hoje, quando eu olho eu sou um leitor voraz, qualquer notícia que eu olho, eu já penso que ela é notícia falsa. Eu vou checar se é verdadeira ou falsa. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.